Donald Trump e Kamala Harris entram na reta final da campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Candidatos sobem o tom nos discursos e contam com apoios importantes. Democratas e republicanos traçam novas estratégias e correm atrás de votos nos 7 swing states, que podem definir as eleições deste ano. Rússia recebe cúpula dos BRICS e bloco diz ter mais de 30 países interessados em integrar o grupo. Brasil nega acesso à Venezuela e governo de Caracas responde. E ainda, Japão e Uruguai têm eleições para Câmara e Presidência neste final de semana. Eu sou Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo. O Jovem Pan Internacional dessa semana começa falando da cúpula dos BRICS. Sem a presença do presidente Lula, o encontro na Rússia teve duração de 2 dias e foi o primeiro a incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, que foram incluídos no bloco no ano passado. Mas o destaque ficou por conta do veto brasileiro à entrada da Venezuela. É o que a gente confere com a Soraya Lawande. O governo da Venezuela denunciou o veto brasileiro à entrada nos BRICS durante a reunião de cúpula do grupo na Rússia. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores de Caracas, o caso é visto como uma agressão inexplicável e imoral. As relações entre Brasil e Venezuela foram rompidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e retomadas em janeiro de 2023, no 3º governo Lula, que chegou a falar em nova época para os 2 países. Mas a situação voltou a piorar após as eleições venezuelanas em julho, quando Lula e o presidente Nicolás Maduro trocaram farpas pela legitimidade do processo. Caracas revogou a autorização para o Brasil representar a Argentina e administrar a embaixada onde líderes da oposição estão asilados desde março. Para o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, o veto dificulta o reposicionamento venezuelano no cenário global. A Venezuela é um país que sofre sanções internacionais já há algum tempo, impostas pelos Estados Unidos no processo todo, e também por outros países que não reconhecem o que tem acontecido politicamente no país desde do penúltimo ciclo eleitoral, inclusive com a questão de alguns países terem reconhecido o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então existe aí um ostracismo internacional em que a Venezuela se encontra em razão daquilo que tem acontecido politicamente no país. Isso já não é novo, já vem da época do Chaves, e isso é um processo em que o país tem deteriorado aí a sua presença internacional. Obviamente que fazer parte do BRICS era importante para a Venezuela, porque como um país sancionado, ela precisa encontrar parceiros ao redor do mundo para continuar fazendo comércio, inclusive para colocar à disposição e à venda o petróleo que tem. Então, o BRICS, como sendo um bloco relevante, globalmente falando, do ponto de vista econômico, oferece para a Venezuela uma forma de agir com esses países que, de alguma forma, estão aí colocando as sanções impostas no segundo plano. Então, para a Venezuela é importante ser membro do BRICS, aumenta o peso da Venezuela. A gente vê isso em vários locais, em vários países do mundo buscando o mesmo tipo de situação e um processo aí de inclusão dos excluídos da ordem internacional, como você observa atualmente. O BRICS tem tido essa capacidade de buscar e alcançar esses que têm sido excluídos pela ordem internacional. O veto foi considerado inesperado pela Venezuela, que contava com a entrada nos BRICS para tentar uma reaproximação com a comunidade internacional e reerguer a economia. O próprio presidente Nicolás Maduro fez uma visita surpresa a Kazan e recebeu o apoio de Vladimir Putin, que disse não concordar com a postura brasileira. O evento contou com a participação de mais de 20 líderes internacionais, incluindo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Mais de 30 países afirmaram ter interesse em ingressar no grupo do BRICS.
Mas a cúpula terminou sem grandes explicações sobre possíveis novas adesões ao bloco. Faltam menos de 2 semanas para as eleições nos Estados Unidos e o clima tem ficado cada vez mais acirrado. Donald Trump e Kamala Harris intensificaram as agendas, principalmente nos swing states. E como chega cada candidato nessa reta final da disputa? É o que a gente vê agora com o Anthony Wells. Em menos de 2 semanas, a maior democracia do Ocidente terá um novo presidente eleito. Nos Estados Unidos, as campanhas do republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris têm ficado cada vez mais intensas. As principais pesquisas nacionais apontam um empate técnico entre os dois candidatos. Segundo o último levantamento Reuters Ipsos, Kamala lidera com 46% contra 43% de Trump, igualados dentro da margem de erro. Com a disputa apertada, as campanhas têm focado nos 7 estados pêndulo deste ano, os chamados swing states. A maior batalha fica por conta da Pensilvânia, com 19 votos no colégio eleitoral e que tem recebido a maior parte dos comícios dos dois partidos. Do lado democrata, os pesos pesados da sigla têm dado as caras na tentativa de angariar votos. O ex-presidente Barack Obama entrou de cabeça nos eventos e esteve ao lado do candidato a vice, Tim Walz, e até mesmo do rapper Eminem. Kamala também aposta na presença da ex-primeira-dama Michelle Obama para levantar a popularidade da chapa e levar os eleitores às urnas dos últimos dias da corrida eleitoral. Michelle é vista como um dos nomes mais bem avaliados pelo público americano e chegou a ser cotada como possível candidata à Casa Branca. Já Donald Trump mantém a postura que o tornou popular no país. O republicano chegou a ter um dia de funcionário do McDonald's na Pensilvânia, alegando que Kamala teria mentido sobre a experiência como atendente da rede de lanchonetes. O ex-presidente é o principal nome do partido e tem centralizado os holofotes. Mas nas últimas semanas, o apoio do empresário Elon Musk cresceu e foi ganhando destaque na campanha, incluindo sorteio de $1 milhão por dia para os inscritos em um comitê político ligado à candidatura de Trump. O tom das falas dos dois candidatos também tem mudado. Em um evento em Washington, Kamala chamou Trump de fascista, acusando o rival de estar cada vez mais instável e desequilibrado. Trump respondeu pelas redes sociais e disse que a atual vice-presidente está desesperada por estar perdendo as eleições. Já em um evento na Geórgia, ele afirmou que Kamala tem baixo QI. Uma disputa importante também começou a ser travada pelo voto dos eleitores latinos, que somam mais de 30 milhões de pessoas. O grupo é majoritariamente democrata, mas Trump tem ganhado espaço, principalmente entre os homens. O bilionário aproveitou para realizar comícios na Flórida, enquanto Harris gravou entrevistas para uma rede de televisão em espanhol. Um sinal de qualquer esforço vale para chegar à Casa Branca em 2025. A gente segue falando mais sobre as expectativas para as eleições nos Estados Unidos, agora com a participação do professor da Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Oi, Fabrício, muito bom falar com você e também com toda a nossa audiência aqui da PAN. Professor, já queria começar te perguntando o seguinte, a gente tem visto a última pesquisa Reuters Ipsos, 46% para Kamala, 43% para Donald Trump. Dá para a gente dizer que a Kamala desidratou nessa reta final ou o Trump está ganhando espaço? Dá para dizer que esta eleição de 2024, ela já está na história mesmo antes de acontecer. Esta é uma das eleições mais competitivas de toda a história americana. Por mais que já analisemos, e recentemente as eleições entre vários personagens da história americana, e o Donald Trump participou de algumas delas, todas elas foram competitivas, mas desta vez há um elemento bastante interessante no sentido de que não é possível prever qualquer resultado. Existem pesquisas que apontam para um lado, pesquisas que apontam para um outro lado. 2024 entra na história assim como a eleição imprevisível
na sua véspera. A gente viu em 2020, professor, um cenário muito acirrado entre Joe Biden e Donald Trump. Você acredita que essa eleição vai ser ainda mais acirrada, então? Sem dúvida nenhuma, até porque nós sempre pensamos também na questão das pesquisas e como elas não acabam registrando a força eleitoral do Donald Trump. Geralmente, isso aconteceu também em 2016, em 2020, acontecerá agora em 2024. Essas pesquisas geralmente não conseguem espremer, não conseguem obter o tamanho eleitoral que os republicanos possuem no momento em que Donald Trump é o candidato. Por isso que é necessário olhar para essas pesquisas com bastante cuidado, na medida em que eleitores do Donald Trump geralmente não recebem, não são tão abertos a conversar com aqueles que trabalham em institutos de pesquisa, aqueles que ligam nas residências para perguntar a respeito do voto. Por isso que, tradicionalmente, as pesquisas subestimam a candidatura do Donald Trump. Professor, a gente tem visto as campanhas muito focadas nos swing states, incluindo principalmente a Filadélfia, aí onde o senhor está. O que esses estados têm de diferente em relação aos outros? São estados, basicamente, que não se sabe quem vai vencer, se será o democrata, se terá a candidatura republicana. Tradicionalmente, são os estados que estão tão decisivos a ponto de mudarem a história eleitoral. Quando nós olhamos, por exemplo, para estados que estão populosos, como, por exemplo, Nova York, o estado da Califórnia, por mais que eles sejam estados em que existem muitas pessoas residindo, trabalhando, produzindo na economia do país, o que acontece é que nós, tradicionalmente, já sabemos quem serão os vencedores nesses estados. E é por isso que a contagem eleitoral fica muito mais difícil de se fazer nos estados em que, tradicionalmente, não existe um eleitorado definido. É o caso da Pensilvânia, é o caso do Michigan, é o caso de Nevada. E não é à toa que os dois candidatos agora estão fazendo campanhas macistas nesses estados. Até porque não compensa para a Kamala Harris fazer uma campanha massiva na Califórnia, ou mesmo Donald Trump fazer uma campanha massiva no Alabama. São estados que eles já possuem. Agora eles precisam lutar por campos de batalha que serão decisivos nesta campanha eleitoral. São estes os estados pêndulo. Bom, a gente agradece a presença do professor Lucas de Souza Martins aqui no JP Internacional. Professor, até a próxima. Certeza que a gente ainda vai se falar bastante nessas eleições, hein? Com certeza, Fabrício. Até a próxima, então. Até mais. Bom, vamos passar agora para o Japão, onde mais de 50 milhões de eleitores são aguardados nas urnas neste domingo para escolher o novo primeiro-ministro do país. As eleições foram convocadas de forma antecipada depois da renúncia de Fumio Kishida, em meio a uma série de escândalos de corrupção. Shigeru Ishiba fez uma aposta. Dias após ser nomeado líder do Partido Liberal Democrático e assumir o cargo de primeiro-ministro no começo do mês, o novo chefe de governo do Japão decidiu antecipar as eleições gerais no país para 27 de outubro. E a aposta parece ser arriscada. Considerado o partido mais tradicional do país, o PLD de direita pode acabar perdendo assentos no parlamento. E mesmo que fique no governo, pode enfrentar anos difíceis pela frente. A Câmara dos Deputados japonesa possui 465 vagas. Segundo as pesquisas, os liberais democratas correm o risco de ficar sem 50 das atuais 247, precisando de ajuda para formar um governo de coalizão. A sigla tem ocupado o poder no país quase que durante todo o período pós-Segunda Guerra Mundial. Mas a popularidade teve uma queda histórica e chegou ao menor nível neste ano, com aprovação de apenas 25,5% dos eleitores. Por outro lado, o Partido Constitucional Democrático de centro-esquerda pode passar de 98 para 140 assentos e incomodar os rivais políticos. Mas como o LPD chegou nessa posição? Os resultados dos últimos anos podem ajudar a explicar. A economia japonesa tem apresentado problemas. O custo de vida subiu, principalmente nos gastos relacionados à alimentação. E a inflação também veio levemente acima da expectativa do mercado, batendo 2,4% no ano. Durante a semana, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, reduziu a expectativa de crescimento do país.
Em 2023, o PIB aumentou 1,7%, mas para 2024 a projeção é de 1,1%. Em resposta, Shigeru Ishiba abriu a carteira e pediu aos ministros um novo pacote econômico que ajude as famílias japonesas. Na campanha, o candidato fala em auxiliar os lares mais pobres e revitalizar regiões do país atingidas pela crise demográfica. Já a oposição também fala em aumentar os gastos públicos, incluindo acesso gratuito ao ensino superior. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, o próximo premier precisará encontrar uma fórmula de atender a população e controlar a alta dívida pública do país. O problema é que agora, nós temos mais de 200%, 250% do PIB japonês em termos de dívida governamental, dívida pública. E isso tem causado, então, um dilema, porque, de um lado, quando a economia fica mais estagnada, o governo japonês tenta pensar nesse instrumento de incentivos governamentais para aumentar a dinâmica econômica. Por outro lado, existe uma preocupação e certa responsabilidade, vamos dizer assim, que o governo tem que ter com o não aumento dessa dívida. E isso fez com que o governo japonês aumentasse os impostos de consumo no Japão. Então, eu me lembro que isso era, se não me engano, algo em torno de 4%, e agora já está em 10%, o valor do imposto sobre consumo. E isso também causa uma insatisfação para a população, porque a economia não cresce, o salário não sobe, agora tem inflação e ainda impostos maiores sobre o consumo. Então, isso vai tirando o poder de compra do consumidor, do cidadão japonês, que também gera insatisfação. Mas um dos principais pontos fracos do atual governo são os escândalos de corrupção. O principal veio em 2023, envolvendo o uso de verbas eleitorais desviadas para um fundo ilegal, que chegavam a 600 milhões de ienes, o equivalente a 22 milhões de reais. O caso colocou a credibilidade do partido em xeque e fez nomes fortes da legenda renunciarem aos cargos. O mais importante foi o próprio ex-primeiro-ministro Fumio Kishida, que não resistiu à pressão. A campanha de Shiba também busca a reforma da defesa do Japão. O atual premier já foi ministro da pasta e defende a criação de uma aliança militar regional inspirada na OTAN, além de recuperar o protagonismo e voltar a fazer frente comercialmente à China. Quando a gente olha da perspectiva de posição relativa das economias do mundo, o Japão, de fato, perdeu presença. Isso é inegável. E não só perdeu uma presença relativa, passou de segunda para a quarta economia do mundo agora, mas a distância que existe entre o Japão e a China não é apenas perder a posição, o Japão ficou muito para trás. Então, hoje, enquanto a economia chinesa já está caminhando lá para próximo de 19 trilhões de dólares, a economia japonesa decresceu em termos de PIB em dólares, Passou de 5, mas já falando, quase 6 para 4 trilhões de dólares. Então, assim, a economia chinesa, de fato, não só passou a economia japonesa, mas avançou bastante. E outro fator que é importante está relacionado à competitividade e os investimentos em tecnologia. A gente percebe que a China tem investido bastante, então, também nesse aspecto, o Japão, lá nos anos 80, o Japão era protagonista e quase que um líder isolado. Você não tinha outros países na região que tivessem economias tão competitivas. Você tinha a Coreia que estava chegando, Taiwan, Singapura, mas agora você tem uma economia grande como a China, que já é maior e que tem capacidade de investimento, também em tecnologias e novos elementos tecnológicos, que coloca a maior dificuldade para o Japão. Recuperar o prestígio japonês será uma tarefa árdua para o próximo primeiro-ministro. Mas na Terra do Sol nascente, a esperança é de que os ventos passem a soprar a favor o quanto antes. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul convocou nesta semana o embaixador russo em Seul para protestar contra o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia. A movimentação foi confirmada pela OTAN e pelos Estados Unidos. Grieco Holtz. O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Kim Hong-kyun, disse estar muito preocupado com o envio de tropas norte-coreanas à Rússia. Em comunicado, o vice-ministro pediu a retirada imediata e o fim desse tipo de cooperação militar.
Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou as autoridades de Pyongyang de se prepararem para enviar 10 mil soldados à Rússia e pediu uma reação imediata dos países que já reconheceram o envolvimento da Coreia do Norte com o conflito. A Coreia do Sul e os Estados Unidos afirmaram há meses que o líder norte-coreano Kim Jong-un é o responsável pelo envio de armas à Rússia. O governo sul-coreano convocou o embaixador russo em Seul para denunciar o apoio das tropas da Coreia do Norte a Moscou. O vice-ministro disse ao embaixador russo Georgy Kinovlev que o fornecimento de armas e tropas norte-coreanas constitui uma ameaça considerável à segurança não apenas da Coreia do Sul, mas também de toda a comunidade internacional. O embaixador destacou que a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte acontece no âmbito do direito internacional e não é direcionada contra os interesses de segurança da República da Coreia. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia continuará aceitando cada vez mais essa cooperação. Um representante da Coreia do Norte na ONU negou que o país tenha enviado soldados à Rússia e chamou a denúncia sul-coreana de rumores sem fundamentos. Ele ainda afirmou que a denúncia de Seul tenta manchar a imagem da Coreia do Norte e minar as relações de amizade e cooperação entre os dois países. De acordo com as denúncias, cerca de 3 mil soldados das Forças Especiais norte-coreanas já estariam na Rússia e de prontidão para serem transferidas para a frente de batalha. As relações entre as Coreias pioraram nos últimos meses e a Coreia do Norte, que possui armamento nuclear, se aproximou da Rússia, sua aliada desde a fundação. O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita inesperada a Pyongyang em junho, quando os dois países assinaram um tratado de defesa mútua, mas não divulgaram detalhes do acordo. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes aliados de Alemanha, França e Reino Unido confirmaram que estão determinados em seguir apoiando a Ucrânia e condenar a Rússia por continuar a guerra. Kiev teme uma vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições americanas, o que poderia significar uma redução da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Até o momento, nenhuma das exigências feitas pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu plano para a vitória obteve apoio unânime dos aliados. O plano foi apresentado à União Europeia e à OTAN. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou que tem provas de que há tropas da Coreia do Norte treinando na Rússia, mas ainda não sabe qual o objetivo das tropas norte-coreanas na região. Austin disse ainda que isso pode ser uma indicação de que o presidente Vladimir Putin pode estar com mais problemas do que a maioria das pessoas imagina. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre o envolvimento da Coreia do Norte na guerra e passou informações sobre a preparação de 2 novas brigadas, com cerca de 6 mil soldados cada uma. Zelensky afirma ser uma situação difícil, mas que estão prontos para responder aos ataques. O presidente cobrou dos aliados atenção ao que está acontecendo e que não fechem os olhos para esse apoio da Coreia do Norte. O presidente da China, Xi Jinping, falou sobre a situação aos líderes do BRICS. A crise na Ucrânia se arrasta. Devemos aderir aos 3 princípios de sem repercussões no campo de batalha, sem escalada de combates e sem adicionar óleo ao fogo pelas partes relevantes, de modo a aliviar a situação o mais rapidamente possível. A Coreia do Norte anteriormente negou o envio de forças para a Rússia, enquanto Moscou se nega a confirmar ou negar o relato de soldados norte-coreanos enviados para lutar na Ucrânia, mas defendeu a cooperação militar com Pyongyang. Os Estados Unidos disseram que as tropas norte-coreanas serão alvos legítimos se combaterem na Ucrânia. A gente conversou sobre esse assunto com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, Alberto Pfeiffer. Ele falou sobre a possibilidade de expansão no conflito no leste europeu. Vamos conferir. Se a Rússia utilizar qualquer tipo de tropa sua ou de aliado no seu território, ela não infringirá qualquer ordenamento jurídico internacional. Então não deixa de ser um expediente inteligente, esperto, utilizar a tropa de terceiros países no seu próprio território. Até aí, não haveria nenhum problema. Com isso, ela economizaria tropas russas, nacionais russos, para serem empregadas no fronte ucraniano, em território hoje da Ucrânia. Se as tropas norte-coreanas participarem de embates no solo ucraniano, isso configurará uma declaração de guerra da Coreia do Norte à Ucrânia e expandirá, escalará o conflito para outra dimensão,
Porque aí não se trata da alegação de reivindicação territorial russa em relação à Ucrânia, não. Aí seria uma guerra, uma agressão de tropas de um terceiro país em relação a um dos envolvidos nesse combate. E isso, claro, poderia redundar em severas retaliações à Coreia do Norte, à própria Rússia, e no uso de tropas de outros países do lado ucraniano, de qualquer lado. Então aí a gente configuraria um conflito multilateral, né? Então seria outra dimensão. Então eu repito, se for para usar na Rússia, não teria problema do ponto de vista do ordenamento do combate, da guerra. Se for para usar na Ucrânia, o problema é seríssimo. Quase 3 milhões de uruguaios devem votar para presidente neste fim de semana. A expectativa é de que a disputa acabe indo para um segundo turno entre a oposição de esquerda e os representantes do atual governo de centro-direita. Reportagem da Bruna Milan. O cenário parece pré-definido. As pesquisas para as eleições presidenciais no Uruguai apontam larga vantagem para a Frente Ampla, mas só no primeiro turno. Segundo os levantamentos, o candidato da esquerda, Chamandu Orsi, tem 44% das intenções de votos. Ele é seguido por Álvaro Delgado, do Partido Nacional, indicado por Luiz Lacachepol, já que a lei eleitoral uruguaia não permite a reeleição, ele soma 25%. Em um eventual segundo turno, o cenário deve ser mais acirrado. Isso porque Delgado deve contar com o apoio do Partido Colorado, que possui mais 15% das intenções de votos com André Ojeda. O que pode alterar o cenário é o alto número de indecisos, que circula entre 10% a 12%. Na disputa entre a continuidade do atual governo de centro-direita ou o retorno da oposição de esquerda, está um país de 3,5 milhões de habitantes em busca de crescimento econômico e reformas sociais. Apesar das diferentes plataformas políticas, os candidatos têm apresentado convergência de ideias. Chamandu Orsi tem 57 anos, trabalhou como professor de história e foi governador de Canelones por 9 anos. O indicado da Frente Ampla diz querer combater a pobreza, a desigualdade e a violência. A criminalidade é um dos temas mais debatidos nas atuais eleições, com um grande crescimento na taxa de homicídios ligado à presença de rotas de tráfico internacional de cocaína. Atualmente, o índice é de 10,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Orsi tem apoio do histórico presidente Pepe Mujica, que fez um discurso no encerramento da campanha. O ex-líder uruguaio de 89 anos, que luta contra um câncer no esôfago, falou com apoiadores em tom de despedida, mas disse ter confiança no futuro da militância. No campo governista, o veterinário Álvaro Delgado, de 55 anos, tem a experiência de ser o atual secretário da presidência. O principal destaque do plano de governo é a continuidade das transformações trazidas por Lacachepol. Delgado defende um modelo menos intervencionista do Estado, alegando a liberdade da população. O partido reconhece a necessidade de investir em segurança, mas tenta se distanciar dos escândalos de corrupção ligados ao atual presidente. Com a economia relativamente estável, o Uruguai busca se abrir cada vez mais para o mundo e ser cada vez menos dependente de Brasil e Argentina. Os caminhos passam por acordos com a China, os Estados Unidos e o Mercosul. No domingo, além da disputa pela presidência, os eleitores também vão votar em um plebiscito que pode reduzir a idade mínima da aposentadoria de 65 anos para 60 anos. A maioria da população parece ser favorável, mas economistas alertaram contra riscos financeiros. Caso nenhum dos candidatos à presidência conquiste mais de 50% dos votos válidos, um segundo turno entre os dois mais bem votados será realizado no mês que vem, em 24 de novembro. O Jovem Pan Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Na próxima semana, a gente se encontra com uma cobertura especial sobre as eleições americanas. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.